Fala, amigos do ADVJus, estamos iniciando mais um programa feito com aquele profissionalismo que você já conhece. Obrigado da companhia de sempre. Quero pedir-lhe um favor, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça, tá? O nosso mote é youtube.com/advjusnet. Inscreva-se lá. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, no ADV Especial, as participações dos nossos colunistas. No quadro é Direito, eu falo a respeito de mais um tema importante que influencia o nosso dia a dia. E tem ainda a sugestão de mais uma obra em nossa estante jurídica. Os principais eventos do direito em destaque na nossa agenda jurídica. E para fechar, mais uma sugestão de vinho no Momento Divino. É agora aqui no ADVJus TV. Conheça o Espaço Homo, elegância, sofisticação e os melhores trajes masculinos para todas as ocasiões. Esperam por você lá no Espaço Homo, na rua Eliseu Guilherme 681, Boulevard Ribeirão Preto. Entre em contato. Instagram, @espaço.uomo e descubra o traje perfeito para o seu grande momento. Espaço Homo Zezinho Alfaiate, tradição e estilo em cada detalhe. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Você realmente contratou um plano empresarial ou será que você caiu no chamado falso coletivo? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Raquel Ribeiro e vou falar para você a respeito do direito médico e da saúde. Muitas operadoras vendem planos de saúde utilizando-se de um CNPJ, de um MEI ou de uma pequena empresa, mas na prática o contrato atende apenas uma pequena família. Por que isso acontece? Porque os planos coletivos, inclusive os empresariais, estão sujeitos a regras diferentes dos planos individuais e familiares. Na prática, isso pode resultar em reajustes anuais muito mais elevados e, em determinadas situações, até mesmo no cancelamento individual do contrato. Isso porque, nos planos individuais e familiares, por exemplo, o reajuste anual é limitado ao percentual definido pela ANS. Já nesses planos coletivos via CNPJ, não existe esse mesmo teto regulatório. Por isso é que a Justiça tem reconhecido que, quando o plano é utilizado exclusivamente pelo núcleo familiar e não existe uma verdadeira relação empresarial, pode haver a necessidade de analisar a natureza desse contrato e a aplicação das regras de proteção que são próprias dos planos individuais e familiares. Então, se você contratou um plano empresarial, mas na prática apenas você e a sua família são os beneficiários, vale a pena analisar o seu contrato e verificar se os seus direitos estão sendo verdadeiramente respeitados. Em breve, eu voltarei com temas do direito médico e da saúde e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada! A estante jurídica do ADVJus destaca a seguinte obra: Direito Notarial e Registral, Tabelionato de Notas. Uma obra de referência com todos os assuntos da atividade. Apresenta a parte doutrinária e modelos das peças mais importantes. Primeira edição. Autoria de Valdir de Pinho Veloso. Editora Juruá. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. E não deixe de acompanhar essa e outras indicações de livros em nosso portal. Você sabe o que significa o termo jurídico extremação? Então fique aqui no vídeo que eu vou te explicar. Olá, amigos do ADVJus, uma satisfação estarmos juntos novamente aqui no nosso programa falando sobre direito das sucessões. E existe um tema bastante peculiar e bastante interessante que chama extremação. É um nome que pode trazer muitas interações e significados diferentes, mas especificamente no direito ele tem uma aplicação bastante importante. Quando nós falamos de extremação, é um procedimento extrajudicial em que nós procuramos delimitar uma propriedade rural. E qual é a importância disso?
Por que essa situação ela ganha relevância? Imaginemos que dentro de um processo de inventário, nós temos lá 5 ou 6 herdeiros que herdam de forma conjunta uma propriedade rural e eles se tornam condôminos. Cada qual tem uma parte daquele imóvel. Mas a quanto corresponde especificamente aquela parte? Essa propriedade rural, as divisas dela estão devidamente regulamentadas no cartório de registro de imóveis? Essa delimitação com os vizinhos, existe a regulamentação? Está adequada? E quando você herda junto com outros 5 herdeiros, qual é a parte que lhe compete? Qual é a metragem exata? Esse procedimento da extremação, ele busca exatamente regularizar essa questão, atribuindo exatamente as medidas do imóvel, buscando as delimitações, evitando conflitos entre vizinhos, entre posse, que eventualmente possam ser questionados. Você tem uma árvore de marco, aquela árvore foi cortada, ela desapareceu. Tinha uma cerca que no arrendamento rural sumiu. E agora, onde começa e onde termina uma propriedade? É essa a grande finalidade da extremação. E dentro desses herdeiros, e entre os herdeiros, você pode estabelecer qual é a quota-parte que cabe a cada um dentro de um ajuste entre eles. E um desses herdeiros, inclusive, tem a possibilidade, de forma isolada, de requerer isso perante os demais. E ele pode estabelecer que, dentro daquela propriedade, essa fração específica lhe pertence e lhe compete. Isso vai evitar, no futuro, outras discussões, evitando uma possível, inclusive, a possibilidade de uma ação de extinção de condomínio. Então, é um instituto muito importante, é um instituto que evita, a finalidade principal dele é evitar discussões futuras e trazer clareza, segurança e tranquilidade a todos os envolvidos. Em breve, voltarei com mais temas de direito das sucessões aqui no ADVJus. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir o nosso canal. Um grande abraço. A OAB Ribeirão Preto promove a palestra Visão de Futuro. Prepare-se para os novos desafios da advocacia, abordando temas como organização societária, reforma tributária e gestão financeira. O palestrante será o Dr. Alexandre de Sá, diretor tesoureiro da seccional da OAB São Paulo. Será no dia 3 de setembro, a partir das 19 horas, na Casa da Advocacia de Ribeirão Preto. Informações e inscrições no link que aparece no vídeo. Vem aí o primeiro Congresso de Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Um encontro que reúne especialistas para debater as transformações que estão redefinindo o mercado jurídico. Será dia 4 de setembro, das 8 às 17h30, na Casa da Advocacia de Ribeirão Preto. Inscrições no link que aparece na tela. Quer ficar atualizado sobre esses e outros eventos importantes na área jurídica? Então, aponte seu celular para o QR Code e fique por dentro. Você sabe como funciona a audiência de custódia? Então fica aqui no vídeo que vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Barbieri e vou falar aqui no ADVJus sobre direito criminal. Hoje vou abordar um tema extremamente importante dentro do direito penal, a audiência de custódia. Ocorre que, com o advento da Lei 15.272 de 2025, recente, o juiz recebeu uma lista de situações em que a prisão preventiva passa a ser fortemente recomendada, reduzindo significativamente as hipóteses de liberdade provisória. Uma delas, a reincidência, comprovação de prática reiterada de infrações penais, a existência de violência ou grave ameaça, aqueles crimes praticados com violência física ou ameaça grave à vítima, uma liberação anterior, quando o sujeito já foi liberado em uma outra audiência de custódia prévia por outro crime, a menos que tenha sido absolvido posteriormente. Inclusive coletas de DNA para crimes hediondos e outros delitos graves listados na lei dos crimes hediondos, a coleta do material biológico para inserção no banco de dados de perfil genético tornou-se uma rotina. A coleta deve ser feita preferencialmente na audiência de custódia, ou não sendo o caso, no máximo em 10 dias. Em relação à fiança e atuação policial, a regra para a concessão de fiança na delegacia pela autoridade policial também ficou mais restrita, o que significa que suspeitos de crimes com penas mais altas precisam obrigatoriamente passar pela audiência de custódia para que o juiz decida ali sobre a sua soltura ou não. Nesse momento, o magistrado poderá adotar diferentes decisões. A primeira delas,
é relaxar a prisão quando for constatada alguma ilegalidade. Se aquela prisão for ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada. A segunda, conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares, previstas ali no artigo 319 do Código de Processo Penal. E a terceira, que é converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos previstos em lei, além dos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A audiência de custódia é uma das fases mais importantes da persecução penal. Muitas vezes é nela que se define se a pessoa responderá o processo em liberdade ou permanecerá presa durante toda a investigação e instrução processual. Um advogado especializado saberá identificar eventuais ilegalidades, demonstrar a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apresentar ali ao juiz elementos favoráveis ao investigado, buscando a preservação dos seus direitos e garantias fundamentais. Em breve, voltarei com mais temas de direito criminal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. É direito, mendicância deixou de ser crime. Mendigar deixou de ser crime há 10 anos. Infelizmente, sim, isso aconteceu. Houve um tempo, aquele mesmo em que as famílias educavam seus integrantes para que fossem detentores principalmente de vergonha na cara e que buscassem no trabalho melhores oportunidades na vida. Mas hoje o descaramento é absurdo. Constatamos diariamente, aí nos semáforos espalhados pelos melhores pontos da cidade, aqui de Ribeirão Preto, a presença de cidadãos na flor da idade, com grande potencial para trabalho e, quiçá, para uma vida limpa e digna, lá mendicando, com plaquinhas, tendo ali o seguinte dizer: tenho fome, ou então me ajude, como se fosse uma tábua de salvação. E nem venham os demagogos de plantão com alegações de que faltou ou falta oportunidades de trabalho. Isso é uma mentira deslavada. Quem quer trabalhar, Ribeirão Preto e região oferece e muito. Sim, sabemos muito bem que existem sim inúmeras pessoas de bem, que passam por dificuldades e assim de situações de extrema dificuldade, melhor dizendo. Isso existe, é verdade. Mas infelizmente muitos optam, pela pedição, entre aspas, as quais muitas vezes acontecem de forma até intimidatória. Isso mesmo, a nossa negatória é seguida de resmungos e até de xingamentos por parte daqueles pedintes, os quais também sabemos, a grande maioria, são usuários ali de drogas e querem sustentar o seu vício às custas alheias. Aí não dá, Também a febre das tais bolsas, criadas aí pelo governo, criadas para auxiliar pessoas e até famílias em situação de dificuldade temporárias, como as que eu acabei de dizer acima. Essas bolsas aí transformaram-se em benefícios definitivos. É provisório, mas ficou definitivo. E isso inibe, o beneficiário em buscar ou aceitar qualquer tipo de trabalho. O mais impressionante de tudo é que a recente pesquisa, existe uma recente pesquisa apontando que milhões em reais desses auxílios estão sendo carreados para as chamadas bets, que são as apostas, Aliás, você conhece alguém que já ganhou? Eu não conheço. Essa mentalidade demagógica e populista que acha que isso vai dar certo, na verdade o que aconteceu é que com isso todos perdemos. E você, o que acha? Comente aí sua opinião em nossas redes sociais, @advjus.net. O Casal da Coelheira Tinto é um vinho português equilibrado e elegante. É produzido na região do Tejo, a partir das uvas Touriga Nacional, Touriga Franca e Alicante Bouschet. Possui coloração rubi, vibrante e límpida. Este exemplar traz aromas de frutas vermelhas maduras, amoras e especiarias, com notas balsâmicas. Seu paladar apresenta corpo médio, taninos macios e final agradável.
É ideal para acompanhar carnes vermelhas, massas, pizzas, queijos e carnes de caça. Uma delícia! Experimentem! Tim Tim. Meus amigos, quero convidá-los para que vocês nos acompanhem sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, também em nossas redes sociais, principalmente lá no youtube.com/advjusnet. O ADVJus volta na próxima semana com novidades para você. Um abraço, até o próximo.